Será que chegou a hora finalmente de vender a Vale? Pelo menos temos uma recomendação ali rebaixada de um banco famoso. Vamos tratar aqui também do que está acontecendo no Brasil. Então vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, consultor de valores mobiliários, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E a gente já há algum tempo, na verdade esse ano todo, estamos vendo o Ibovespa andando de lado e até caindo. Como você pode perceber, o Ibovespa atualmente em 127, quase 128 mil pontos, ele acumula uma queda de 3,63%. E o grande motivo de toda essa queda é a cotação do dólar frente ao real. O dólar subiu muito. Nesse ano, o dólar subiu 18,64%. Simplesmente quem teve dólar em caixa teve uma excelente rentabilidade nesse ano. É claro que não é uma boa ideia você ter dólares em caixa pensando em investimento de longo prazo, porque o dólar também se deprecia, o dólar também é inflacionado pelo seu governo, só que a moeda brasileira é muito pior. Daí a necessidade da gente não ficar só alocado em ações brasileiras, porque a nossa moeda é muito fraca. E nesses momentos de dólar mais alto, é importante a gente olhar para as empresas brasileiras que se beneficiam do dólar em alta. E teoricamente a Vale se beneficia, já que ela vende uma commodity, que é o minério de ferro, que é cotado em dólares. O problema da Vale é que 50% da sua receita acaba dependendo da China, e a China está com uma demanda bastante fraca por minério de ferro, altamente dependente de estímulos econômicos, monetários e fiscais para que a sua economia se desenvolva. Aquela ideia de China crescendo 2 dígitos, como era um lugar comum até pouco tempo atrás, isso acabou. Agora o crescimento da China tende a ser mais moderado, e é por isso que você não vai ver ali exportadoras de minério de ferro, empresas de commodities no geral, por exemplo, uma Suzano com celulose disparando várias vezes num ciclo forte de alta. A não ser que surja um novo país, o pessoal especulando a Índia, que possa se desenvolver muito rapidamente, gerando uma forte demanda por commodities globais, principalmente dos países emergentes. Mas isso ainda é especulativo, vamos nos ater ao que a gente tem hoje. E esse dólar subindo não é à toa, pessoal. Quando você olha aqui para o fluxo de dólares entrando e saindo da B3, a gente tem saídas bem altas. Quando ocorrem entradas, são em valores menores. Então aqui menos 338 milhões, 218. No dia 4/11 tivemos uma entrada boa de quase 1 bilhão, mas ela acaba não compensando essas saídas milionárias que a gente vai pegando aqui. E veja, a pessoa física também está pessimista com o Brasil. Veja que em um dia onde houve a entrada de dólares, houve a saída do investidor brasileiro pessoa física da B3. E vocês já estão cansados de saber que o grande gatilho para a nossa bolsa é o governo federal conter o avanço da despesa pública. Enquanto isso não acontecer, você vai ver dados como estes, pessoal. Relatório Focus mostrando avanço da inflação para 4,62 ao ano, câmbio 5,55, mas agora está mais de 5,70, Selic 11,75. Como que o Brasil vai ter investimento privado com Selic remunerando quase 12% ao ano? Quase todo o dinheiro do país acaba sendo atraído por títulos públicos, e até o dinheiro que vem de fora também é atraído para títulos públicos. Enquanto isso, o Lula está dizendo, olha, a gente vai vencer o mercado financeiro como a gente fez no passado. Ao invés de dar soluções concretas, fica com essas narrativas, com esse populismo, sendo que não é algo meramente especulativo, pessoal. Muita gente está falando, o mercado é especulativo, isso não interessa, isso não importa para a economia real. Como assim? O dólar subindo loucamente nesse ano, isso impacta na inflação dos alimentos. A gente viu tanto que subiu a carne. IPCA do mês passado, 0,56%, bem acima das estimativas. IPCA alto, impacta no preço dos aluguéis, impacta no endividamento de diversas empresas que possuem seu endividamento atrelado ao IPCA. O poder de compra fica mais baixo. Não adianta nada você aumentar na canetada salário mínimo, mas o IPCA continuar avançando. Não vai melhorar a vida do mais pobre. O mais rico, por sua vez, ele pode se proteger de um IPCA avançando. O mais pobre não consegue fazer isso. Mas o reajustamento do salário mínimo foi acima do IPCA. Você acha que realmente isso é suficiente para o mais pobre ter uma vida digna? Porque, percentualmente falando, de fato, houve um aumento acima do IPCA. Só que o problema é que em valores reais, valores financeiros na conta do mais pobre, o impacto é marginal. E a gente continua com toda a renda das famílias praticamente gasta com supermercado,
e bens básicos. Qualquer tipo de veículo hoje acima de 100 mil reais, por quê? Porque o dólar continua avançando, imóvel nem se fala, a Caixa Econômica agora restringiu o financiamento imobiliário e tudo isso só mostra pra gente o seguinte, não é meramente especulaçãozinha de mercado financeiro, algo precisa ser feito. Mas outro ponto que eu também quero tratar aqui com vocês, antes de falar especificadamente da Vale, é o seguinte, cuidado com euforia excessiva também. Tesla bate $1 trilhão em valor de mercado, Bitcoin se aproximando dos 90 mil dólares, são os piores momentos para comprar. Por que eu quero trazer isso aqui para vocês também? Porque a gente acaba se sentindo melhor, a gente acaba se sentindo tentado a entrar em alguma coisa que está subindo muito, ainda mais no momento em que a gente está vendo os ativos brasileiros se depreciarem, simplesmente pelo dólar em alta. O medo de ficar de fora, ele é bem problemático. Tente controlar isso, olhe para isso aqui, mesmo que venha a emoção assim, eu não posso ficar de fora, você respira, reflete a respeito do que está acontecendo e fala, olha, dentro do meu asset allocation não faz sentido, esses ativos já estão muito precificados, eu não comprei antes, agora eu vou aguardar um melhor momento para comprar se faz sentido para mim. Tem esse autocontrole que assim você vai ser um investidor muito melhor. E sobre a Vale, desabou 3,27%. Quando a gente pega a queda acumulada do ano, 23,88%. Eu tenho uma posição em Vale, hoje com foco exclusivo em dividendos, porque por mais que a ação tenha ali riscos ambientais, riscos concorrenciais que eu vou mostrar aqui para vocês, e principalmente do minério de ferro, ela ainda está gerando muito caixa. E esse caixa acaba se revertendo em bons dividendos, ainda mais porque a empresa está com o endividamento bem controlado, mas depende do preço. Abaixo dos R$60, Vale deve te trazer um dividend yield de no mínimo 9%, exceto se o minério de ferro assim desabar muito, mas muito mais. E aí o mercado acaba sendo mais pessimista nesse sentido. O mercado exagera tanto na queda quanto na alta, esteja ciente disso, pelo menos no curto prazo. O mercado pode até ser eficiente no longo prazo, isso acaba acontecendo mesmo, mas no curto, ainda mais no Brasil, nessa loucura, nessa volatilidade toda por conta da instabilidade que é o nosso país, toma cuidado. E aqui você já percebe o seguinte, não é porque o dólar subiu que a Vale vai ganhar mais dinheiro assim automaticamente. Como eu falei para vocês, a demanda pela commodity fala mais alto, não à toa que ela está caindo bastante nesse ano. Minério de ferro segue caindo, diante da decepção com o pacote de estímulo de Pequim. Então veja que qualquer notícia envolvendo a China faz o minério desabar, faz a ação da Vale cair bastante. Risco concorrencial que eu falei para vocês, temos a Rio Tinto dando largada em Simandou, na África, onde a gente vai ter ali o maior projeto de mineração do mundo e você vai ter um minério de ferro de altíssima qualidade sendo minerado pela Rio Tinto. A Vale não conseguiu pegar esse projeto e o teor ferroso desse minério de ferro será quase tão alto quanto o minério de Carajás, que é a principal mina, o principal ativo da Vale. Então, esse risco concorrencial também vem falando mais forte. E isso pode gerar um cenário de mais oferta ainda de minério de ferro no mundo que talvez não seja absorvido. Então tudo isso acaba sendo colocado no preço. Então veja que há uma tempestade perfeita com Vale, isso pode te dar oportunidade se você está focado em dividendos, minério de ferro desabando, pessimismo com a China, risco concorrencial, Brasil em frangalhos, essa que é a verdade. Tudo isso e riscos ambientais gera o quê? A tempestade perfeita. Som dos canhões? Quero que você deixe aqui nos comentários e não deixa já de clicar no botão de gostei para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. E o que está acontecendo é o seguinte, UBS cortou recomendação para a Vale. E aí a Vale saiu da lista de compras desse banco suíço, que é o maior da Suíça hoje, então é bastante respeitado. Diante disso, ele cortou a recomendação para as ADRs. As ADRs são as ações da Vale negociadas lá fora, nos Estados Unidos. Assim como a gente pode comprar BDRs no Brasil, o estrangeiro pode comprar ADRs de ações brasileiras. E aí, o preço-alvo foi cortado de 14 dólares para 11 dólares e 50, dando potencial de valorização de apenas 8,5%, ajudando nessa queda toda, porque esses bancos e essas casas de análises globais, quando dão uma recomendação dessa forma, seus clientes correm vender, tem ali uma certa manipulação de preço, e aí você tem a tempestade perfeita que eu falei para vocês,
gera essa queda em apenas um dia de mais de 3% nas ações da Vale. E no relatório do UBS, basicamente a preocupação com os fundamentos do minério de ferro, cuja cotação tem oscilado bastante nos últimos meses devido às dúvidas sobre o crescimento da China. Então, basicamente é isso, tudo se centra aqui. E aí você percebe uma certa vulnerabilidade com o Vale. É uma empresa que vai ter muita dificuldade de crescimento, porque ela depende de uma China que já não cresce mais tanto. Então, hoje Vale seria uma empresa de dividendos, e aí você precisa pegar no preço certo. E ainda outro ponto importante que foi destacado no relatório é que as exportações de aço da China, que inclusive prejudicaram nossas siderúrgicas aqui no Brasil, afinal de contas, o aço chegava a preço de banana, sendo algo completamente desleal aqui com as empresas brasileiras, e aí isso gerou tarifação e lá nos Estados Unidos, com a vitória do Trump, a tendência de uma tarifação ainda mais forte no aço chinês. Afinal de contas, a promessa do governo Trump é de tarifar em mais 60%, ficando inviável a importação do aço chinês, que deve gerar o quê? Menor produção lá na China. Se você gerar menor produção, você tem a China comprando menos minério de ferro. Então esse é um problemão. E aí, o UBS espera que o minério de ferro inclusive caia para $90. Então hoje tem esse pessimismo aqui. E aí hoje a Vale negocia a um índice preço-lucro baixo, indicador preço sobre valor patrimonial de 1,30. Eu já falei para vocês em outro vídeo que quando tudo isso está acontecendo, o pessoal shorteando papel, pessimismo para todo lado, o alvo dos especuladores é o valor patrimonial da ação. Então não me surpreenderia se Vale chegasse no valor patrimonial da ação. Seria algo raro, difícil de acontecer, mas poderia acontecer. E o que seria o valor patrimonial da ação? Hoje a ação custa 59, 58. O VPA dela hoje é de 45. Então imagina só a Vale chegando a 45. Seria uma super oportunidade, porque afinal de contas a 45, com Vale pagando que fosse 4,50 por ação, você teria um dividend yield de pelo menos 10%. Além disso tudo, no Brasil a gente está com um cenário de juros muito alto, então isso por si só faz o mercado exigir mais prêmio de risco nas ações. Então as ações acabam caindo, ainda mais essas de dividendos, porque essas ações maduras, de empresas que não vão crescer mais tanto, principalmente as de commodities, o mercado fala o seguinte, olha, elas têm que pagar muito dividendo para justificar comprar esse tipo de ação. E para pagar muito dividendo, ou o resultado está crescendo muito, não é o caso da Vale, ou então a gente tem que fazer o papel cair para o dividend yield ficar alto. E é isso que está acontecendo hoje com a Vale, por exemplo. E aí você tem o quê? Você tem uma taxa de juro indo para 12%. Então o pessoal fala, olha, o dividend yield tem que ficar aqui em 9, 10, às vezes até 11%. Então para isso acontecer, o papel fica caindo também por conta disso, tá? Veja que por mais que a Vale possa diversificar a sua receita, quase 85% é minério de ferro, então existe essa forte dependência ainda. China é 50%, Japão é quase 10%, Brasil é 8,75%, Alemanha e Estados Unidos é pouca coisa. Então aqui está o grande X da questão com Vale e essa alta dependência do minério de ferro. De todo modo, resultado de Vale tem ido bem. Se você perceber aqui o primeiro trimestre de 2024, 12 bilhões de reais, subiu para 17 bilhões no último trimestre. A dívida da Vale está controlada, abaixo de 1 vez EBITDA. O ROI da empresa ainda está num patamar interessante. Ela ainda ostenta boas margens. Então ela está muito mais próxima hoje, pessoal, não tenha dúvida, de um fundo do poço do que, agora a Vale vai desabar completamente. Se os especuladores conseguirem chegar nesse alvo de 45, 50 reais, tudo bem. Aí vai ser, olha, não tem como você cravar o preço, mas abaixo disso, só se tudo desandar completamente, a China crescer muito, mas muito abaixo do que se pensava, a demanda por minério de ferro cair assim loucamente, e aí é algo que você tem que ir acompanhando como investidor. Mas aí eu sempre gosto de lembrar as lições do Howard Marks de que as coisas são cíclicas. Você acha que o mercado de minério de ferro vai acabar? Que a demanda por minério de ferro vai acabar? Que isso não tem mais nenhuma utilidade? Faz sentido isso? Então, em algum momento, o preço ele vai precisar se estabilizar sob pena de inviabilizar completamente o negócio de minério de ferro. E aí não há como você pensar que isso seja razoável. Então, o minério de ferro chegar em $70 a tonelada, será que isso é razoável? Pode chegar, mas olha, seria realmente um cenário de puro pessimismo. E aí, são os sons dos canhões. O pessoal também comenta sobre CSN Mineração. Prefiro a CSN Mineração. O problema é que ela também é uma mineradora e negocia a quase 3 vezes o valor patrimonial da ação. E eu não gosto de pagar em uma mineradora 3 vezes o valor patrimonial da ação. Quando você clica aqui no Investidor 10 em PVP, você vê que a média do setor é 1 vez, até 2 vezes. Agora, quase 3, eu considero que a empresa acaba sendo muito cara. Por isso que eu ainda acabo preferindo a Vale, pelo valuation. Claro, a CS Mineração
é menor, não tem os mesmos riscos ali ambientais que a Vale, mas tudo isso parece já ter sido precificado. Mas pensando em empresa de dividendo e madura, eu fico com a large cap que já foi provada no tempo, com a large cap que é mais barata. Essa é a minha visão pessoal. Não que você vá perder dinheiro em excesso em mineração, mas eu prefiro a mais barata. Essa é a postura que eu quero adotar no setor de mineração. Lembrando, pessoal, da nossa comunidade URM, para você ser mais um rico no mundo. Lá eu trago meus insights aqui. Por exemplo, falei sobre Bitcoin, falei sobre movimentos que eu fiz na carteira, resultado de Sanepar, então aqui eu trago os meus insights. Eu tenho aqui a parte internacional, falei sobre Mercado Livre, a gente fala sobre ETFs, eu tenho aqui uma carteira de ETFs passivos, tem preços tetos de ações e fundos imobiliários, tem meu mini curso de valuation. Nesse mini curso você vai ter acesso a todos os principais indicadores da análise fundamentalista. Basta começar esse curso aqui quando você quiser. Então é uma comunidade bem completa com os meus insights para conhecer. Só clicar no link aqui da descrição e no primeiro comentário fixado. Mas e aí, sobre a Vale, o que você acha? O preço atual faz sentido para você? Fui!